Boa noite para vocês. Eu estava olhando vocês, vendo vocês chegarem e olhando vocês cantarem. E eu estava pensando assim, vocês são um grupo muito especial. Porque para você estar aqui hoje, sexta-feira, ou você mora aqui do lado da igreja e não tem desculpa para não estar, ou você realmente está em busca de alguma coisa especial. Você vir aqui me diz que você está em busca de alguma coisa especial. E por isso eu vou tomar a liberdade de passar com você a aula mais chata das 4 aulas que a gente vai ter nesse seminário. A mais legal é a de amanhã à tarde. E as 2 mais importantes são as de amanhã de manhã. Por isso elas estão ficando para amanhã cedo. Então, essa é a mais chata, mas ela vai estabelecer algumas bases. Eu vou pedir desculpa para você, porque eu sei que ler, assim, vamos ler, é um negócio chato, mais legal você ouvir falar e tal. Mas eu não ouso falar com as minhas palavras alguns textos que vão aparecer aqui. Então eu vou querer convidar você para ler, e eu peço a você assim já, mesmo que hoje é sexta-feira, você está cansado, cansada, vamos ler junto, porque esses textos são muito importantes, tá? Como que você faz o planejamento financeiro da família, e como que esse planejamento afeta a sua vida espiritual, e como o seu andar com Deus vai afetar o seu planejamento financeiro. E eu não quero, você pode pensar assim, é desculpa do cara para falar de dízimo e oferta. Não, amanhã a gente vai falar sobre isso também. Mas nessa aula de hoje eu quero falar de princípios mais amplos que afetam o nosso dia a dia da vida financeira da casa. Que refletem conceitos que a gente tem de Deus, da Bíblia e das coisas espirituais. Em inglês mesmo, para a gente ir seguindo, quando vocês vão fazendo? Isso. Provérbios capítulo 24, verso 3. Diz que uma casa é construída com sabedoria e com entendimento ela é estabelecida. Isso vale para a vida financeira da gente. Às vezes a gente pensa que a gente vai trabalhando só porque Deus me deu trabalho, e eu vou ganhando salário, eu vou comprando comida, e eu vou comprando carro quando precisa, vou consertando o carro quando estraga, vou pagando mortgage, e a coisa vai indo, e não vai, porque não é assim. Deus não planejou que a vida financeira da gente fosse assim. A gente precisa pensar para viver. E se a gente não pensa para viver, vai acontecer o que a gente não está esperando. O que a gente não gostaria que acontecesse. E algumas pessoas têm problemas financeiros, não é porque não ganham bem. Ganha bem, mas não tem planejamento da vida financeira. Então, Deus está dizendo em Provérbios que uma casa construída com inteligência e com entendimento, ela é estabelecida. No livro Conselho sobre Mordomia, Ellen White tem um texto muito interessante. Esse texto diz assim, só existem 2 lugares no universo onde a gente pode colocar os nossos tesouros. Quais são esses 2 lugares no universo onde a gente pode colocar os tesouros da gente? Vocês me desculpam, mas está meio calor esse negócio, então eu vou... Não, eu acho que a gravata não vou tirar para não perder a consagração, né? Já vi essa história, né? Precisa de gravata para se consagrar, assim, ajuda na santificação. Bom, só existem 2 lugares. Esse texto é muito interessante, tem muita verdade nesse texto. De todo o dinheiro que você tem, você só pode gastar em 2 lugares. Você só pode pôr em 2 lugares. Ou você põe no tesouro de Deus, ou você põe no tesouro de Satanás. E olha o resto do texto. Vem. Olha lá. Tudo que não é devotado ao serviço de Deus vai ser contado do lado de quem? Do lado de Satanás, e vai fortalecer a causa de Satanás.
Então eu gosto de pensar nesse texto quando eu vou para o Costco. Você está com o carrinho andando. Então pensa no texto. Só tem 2 lugares onde eu posso, no universo, não é na Terra, no universo, onde eu posso colocar os meus tesouros. Cada coisa que eu estou pondo no meu carrinho, ou está fortalecendo o reino de Deus, ou está fortalecendo o reino de Satanás. Não tem meio termo, não tem coisa neutra. Ou está fortalecendo o reino de Deus, ou está fortalecendo o reino de Satanás. Isso muda a perspectiva da gente com gasto. Vou sair para comer fora. Tá legal. O que eu vou estar fortalecendo com essa minha saída? Deus é pecado comer fora num restaurante? Não. Mas eu tenho que fazer a pergunta. Que lado vai estar sendo fortalecido com essa minha saída? Ao lado do reino de Deus ou ao lado de Satanás? Você lembra o que Paulo falou lá em Coríntios? Quer comais, quer bebais, fazeis outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O Ita deve estar super chateado, porque ele ficou traduzindo esse negócio essa semana aí, eu acho que não sei até que hora da noite, e agora eu estou passando Mas eles já chega o nosso. Seguindo condição para bênção. Você lembra essa parábola? É a parábola dos talentos. O Senhor disse para o servo, bem-estar, isso, obrigado. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco, fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Do que Jesus está falando aqui? Tem um texto de Ellen White que eu vou mostrar para você agora, em que Ellen White diz que a gente não entende direito essa parábola. Porque essa parábola dos talentos, a gente normalmente aplica para habilidades, não é assim? Olha, quais são os seus talentos? Não, meu talento é música, meu talento é habilidades. E ela vai mostrar que Jesus não estava se referindo a habilidades. Você quer ver o texto? Eu trouxe o texto aqui para você. Me foi mostrado que esta parábola, a parábola dos talentos, se aplica aos bens temporais que Deus tem dado como em confiança ao seu povo. Deus requer que aqueles que têm posses aqui, que coloquem... Deu certo? Então vamos tirar, porque esse texto é mais legal em português. Aquele texto de Mateus que a gente viu, Jesus dizendo, eu acho muito legal. Jesus diz, bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Nesse texto de Ellen White que a gente viu, nós vimos, Deus está dizendo, Ellen White está dizendo, que Jesus não estava se referindo a habilidade, Jesus estava se referindo a bens materiais. E Jesus não estava falando de dízimo de oferta. A gente já vem com aquele preconceito, não, falou em dinheiro, abriu a Bíblia, está falando de dinheiro, é para chegar lá no dízimo e oferta. Não, Jesus não estava falando de dízimo e oferta. Jesus estava falando da minha administração, da grana, depois que eu já devolvi o que é de Deus. Nós vamos navegar nesse lado da conversa mais tempo hoje e amanhã do que nesse negócio de dízimo e oferta. Nós vamos tocar nisso porque é importante estar na Bíblia e precisa ser falado. Mas o que eu faço? Isso, é esse aí. Foi-me mostrado que a parábola dos talentos aplica-se aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo. Deus exige que os que possuem bens aqui... Quem é que possui bens aqui? Nós todos. Senão você não tinha nem vindo para cá. Se você não tiver... mas não tem bens. Você tem. Você veio para cá, você tem bens. Deus exige que os que possuem bens aqui ponham seu dinheiro em giro para Ele. Ponham-no na causa para espalhar a verdade. Deus está esperando que eu faça isso. Você já pensou? Que eu ponha meu dinheiro em giro para Deus. Meu dinheiro precisa girar. Meu dinheiro precisa crescer. Isso aqui já tem uma verdade, tem várias verdades aqui. Uma das verdades é que Deus espera que meu dinheiro cresça.
Tem gente que começa o mês com um tanto de dinheiro e acaba o mês com aquele mesmo tanto. Tem gente que começa o mês com tanto e acaba com menos. Mas tem gente que começa o mês com tanto e termina com mais. Eu cresci ouvindo meu pai falando assim para minha mãe. Bem, ele falava para minha mãe, chamava minha mãe de bem. Bem, o nosso dinheiro precisa dar cria. Como é que faz para o dinheiro dar cria? Você pensa num cachorrinho, você tem um casalzinho, um cachorrinho e uma cadela. Você tem 2, daqui a pouco vira quantos? 7, 8. Como? Assim tem que ser o seu dinheiro. Deus está esperando que o seu dinheiro dê cria. Como é que faz para o dinheiro dar cria? A gente vai estudar isso esse final de semana. Porque o dinheiro tem que dar cria. O dinheiro tem que crescer. E Jesus explicou isso na parábola dos talentos. Jesus falou assim, para um, o chefe foi embora e deixou 1 talento, para outro deixou 2, para outro deixou 4, para outro deixou 5. Aí quando ele voltou, o que tinha ganhado 5, devolveu quanto? 10. O que tinha ganhado 4, devolveu 8. O que tinha ganhado 2, devolveu 4. E o que tinha ganhado 1, trouxe só 1 de volta. Ele não roubou. Ele não jogou fora, ele não foi desonesto. Ele simplesmente não fez crescer o dinheiro que tinha sido dado na mão dele. Para os 4 primeiros, quando eles trouxeram o dinheiro, o que o chefe falou para eles? Ele falou igual para todos, porque trouxe 10, porque trouxe 8, porque trouxe 4. O que ele falou? Bem está, servo bom. Você é servo bom, você é servo fiel. Você foi fiel no pouco, agora o que eu vou fazer com você? Eu vou pôr você sobre o muito. E o que o Senhor falou para aquele cara que trouxe 1 talento só que tinha ganhado? Você quer ver o que ele falou? Vamos ver? Texto. Eu vou passar todos esses textos. E eu vou para lá, depois eu vou voltar nesse texto, que a gente tem que ler esses textos. Esses textos são legais demais. É esse cara aí, ó, que escondeu o seu dinheiro. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo. Você sabe que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. O que você devia ter feito então? Você devia ter aplicado o dinheiro. Você devia ter dado aos banqueiros. Deus é contra a aplicação? Eu vejo gente criticando a igreja porque a igreja faz aplicação. Quem que manda fazer aplicação? Jesus manda fazer aplicação. Você quer ter um tesoureiro da igreja que não aplica o dinheiro? Você contrataria um tesoureiro para a sua empresa que não faz aplicação? E aí tem gente criticando a igreja porque a igreja faz aplicação. Eu não entendo isso. Quem que está falando para fazer aplicação? Jesus está falando. Se você não faz aplicação do dinheiro, o que você é? Você é um servo mau e negligente. Aí o que Jesus disse para ele? Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm 10 talentos. Você tira dele, ele não vai. Ele roubou. Aí eu pergunto de novo, ele roubou alguma coisa? Ele não roubou nada. Ele não roubou nada. Ele só não fez o que Deus esperava que ele fizesse. Isso me preocupa. Isso me preocupa, porque eu preciso pedir a Deus uma mentalidade diferente. Uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de desenvolvimento na minha vida financeira. Agora eu quero voltar a ler aqueles textos que a gente não leu. Olha, agora você, dentro desse contexto, tudo isso está no Testemunhos para a Igreja, volume 1, de Ellen White, está no contexto da parábola dos talentos. Ela diz assim, Deus se desgosta com a maneira negligente, frouxa, em que muitos dos que dizem ser cristãos dirigem seus negócios mundanos, sua grana. Parece que eles perderam todo o senso de que a propriedade que estão usando não é deles. São noções completamente equivocadas de propriedade. Quando você pensa que a casa é sua, que o terreno é seu, que o carro é seu, você está com noção completamente equivocada de propriedade. A hora que você pisar no prego e furar, aí você vai ver de quem que são as coisas. As coisas passam de mão em mão, de uma hora para outra.
Nada é nosso. E a gente não vai levar nada daqui. Nós vamos ver isso amanhã, de maneira assim mais clara. Mas tem muitos que estão na igreja e não têm noção de propriedade, não têm senso de propriedade, que um dia vão ter que prestar contas a Deus da sua administração. Próximo. Olha, eu estou desconfiando que esse... Vou. Alguns têm os negócios seculares tudo enrolado. Você viu gente enrolada? Eu não sei os nomes dos negócios aqui ainda, mas lá no Brasil é escritura, esses documentos que você precisa ter. Então, eu conheço gente que compra terreno, não pega escritura, tudo enrolado, a vida financeira enrolada, deve aqui, deve ali, pega lá para pagar isso aqui, tudo. Ela diz, alguns têm os negócios seculares em total confusão. Quem que está de olho nisso? Gente, vamos acordar para isso, gente. Quem que está de olho nisso? Satanás está de olho nisso. Meu pai sempre falava para mim assim, Satanás fica cuidando de você. A hora que você dá uma resvaladinha, uma escorregadinha, ele fala, é minha oportunidade. Ele pega você. Você deu bobeira, caiu o cachimbo. Você é filho de Deus. Você lembra do negócio? Você lembra aquele texto que a gente viu antes? Só tem 2 lugares no universo onde você pode ter os seus tesouros. Quais são os 2 lugares? Ou no celeiro de Deus, ou no celeiro de Satanás. O que Satanás quer fazer? Ele quer pegar o dinheiro dos filhos de Deus e passar para o reino dele para fortalecer a causa dele. Esse dinheiro que um dos filhos de Satanás pega de você, rouba de você, ou desonestamente, ou porque foi mais esperto que você, sabe com o que ele vai usar? Ele vai usar com droga, com prostituição, com intemperança, com uma série de coisas, com adoração a Satanás. Esse dinheiro que estava na sua mão, que deveria ter honrado a Deus, vai para um filho das trevas, que vai ser aplicado no reino de Satanás. Por isso Deus não quer que você perca dinheiro, Deus quer que você ganhe dinheiro. Deus quer que aconteça o contrário. Você ganha o dinheiro de lá, e aí você vai usar esse dinheiro para quê? Para a causa de Deus, para fortalecer o reino de Deus. Como que você fortalece o reino de Deus? Não é só comprando livro missionário, não é só mandando missionário para a África, é você alimentando bem seus filhos, você pagando uma boa escola para os seus filhos, você desenvolvendo um bom relacionamento, você saindo de férias com os seus filhos, você também está investindo no reino de Deus. Porque se você não tem uma boa relação com os seus filhos, como é que você vai transmitir valores espirituais? Isso a gente vai ver amanhã à tarde também, a importância disso. Então, pelo mau uso, muitos dos recursos são tirados dos observadores do sábado, das fileiras dos observadores do sábado, e vão para as fileiras de Satanás. Você já pensou? Esse texto é muito sério. Foi-me mostrado o terrível fato de que Satanás e os seus anjos têm tido mais que ver com o uso da propriedade do povo que professa ser Deus do que o próprio Senhor Deus. Satanás está lá gerenciando a grana dos filhos de Deus. Você já pensou? E alguns idosos não querem tomar nenhuma providência contra os seus negócios seculares. E aí, de repente, o que acontece? Junta o pé, vai para a casa do pé junto, para o paletó de madeira. Adoece e morre. Os filhos que não têm interesse na verdade, faz o quê? Toma a propriedade, pronto. Passou do reino de Deus para o reino de Satanás. Meu pai leu todas essas coisas aí. Meu pai falava assim, vocês, meus filhos, eu não tenho nada na vida. Meu pai era pastor, não tinha nada. Meu pai hoje tem uma casinha e um carro. Mas ele dizia assim, se vocês não forem do reino de Deus, vocês não vão levar nada. Nem nada que eu tenho vocês vão levar. Aí acabou virando tudo obreiro. É especialmente privilégio e dever dos idosos, dos fracos, dos que não têm filhos, colocarem os recursos de que dispõem onde eles possam ser empregados na causa de Deus, caso eles sejam subitamente tirados. Você tem pensado nisso? Para quem que vão as suas coisas caso você aconteça? Opa, vamos continuar. Esse aqui a gente já viu. Esse também vamos passar. Esse também, porque isso a gente já viu. Bom, planejamento das finanças da família. 2 planejam melhor do que 1. Então, o primeiro passo é nós discutirmos juntos os objetivos. Quais são os objetivos do casal? Se você está discutindo isso em família, não só o casal, você deve incluir os filhos também. Toda a família deve ser envolvida.
Esses objetivos devem refletir 3 áreas. Quais são essas 3 áreas? Primeira, Deus. Segundo lugar, a minha família. Em terceiro lugar, o mundo. Então pensa agora na sua vida financeira. Pensa no planejamento da sua casa. No planejamento da sua casa, essas 3 áreas estão contempladas no planejamento financeiro da sua casa. Reino de Deus, a sua família, mas não só o reino de Deus, não só a sua família. Quem mais? O mundo. O mundo precisa ser abençoado pelas minhas finanças. Pois qual de vós, importância de você ter um orçamento, Jesus disse, antes de você fazer uma torre, você tem que se assentar e fazer as contas para ver se você tem com o que acabar. Eu acho legal que nos Estados Unidos, não sei, eu acho que é todo o país assim, pelo menos lá onde a gente mora, para você construir uma casa ou uma igreja, você primeiro precisa ter a grana toda, né? Acho que aqui também é assim, né? Você precisa ter a grana toda. No Brasil não, no Brasil você pode começar a construir tal, né? Não tem dinheiro para acabar, fica aquele negócio lá, enfeiando o bairro, aquela casa sem pintar, sem nada. Não, Jesus disse, você tem que primeiro sentar, fazer as contas e ver se você consegue dar o pulo. Será que é por causa da distância que... Então é a pecinha. Geralmente eu tô tendo que dar 2 apertos para cada um. Por que ter um orçamento? Porque é melhor você dizer para o dinheiro para onde ele deve ir do que você ficar perguntando depois para onde é que ele foi. Quem não diz para o dinheiro aonde ele deve ir, vai ficar depois perguntando para onde é que ele foi. E é que foi o meu dinheiro? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu não disse para onde ele deve ir. Dinheiro é bem obediente. É igual filho. Se a gente não tem regras em casa, o filho cria as dele. Você tem que pôr a regra. Se você põe a regra, ele tende a obedecer. Mas se você não põe a regra, já era. Vantagem de ter orçamento. Ele orienta os alvos da família, controla como gastar, ele provê disciplina financeira necessária, vai ajudar a gente a estabelecer um sistema de como dar para Deus, faz provisão para imprevistos, vai unir a família ao fazer as decisões e vai ajudar você na administração daquilo que Deus tem dado para você. Primeiro passo é você estimar sua renda. Onde está a sua renda? Seu salário e outras entradas que você possa ter. Tomara que você tenha todas essas. Eu não tenho elas, mas se você tiver, eu fico muito feliz de ser seu amigo. Presente, todas essas coisas são as rendas, tudo são entradas. E a gente tem que estimar. E agora a gente tem que calcular as despesas. Alguns passos importantes. Você calcula suas entradas mensais. Isso aqui é um orçamento bem simplificado, tá? Bem simplificado mesmo. São só rudimentos que a gente está passando aqui. Segundo lugar, você deduz a parte de Deus. Terceiro lugar, você subtrai as economias. Isso aqui é o jeito que eu faço na minha casa. A gente faz, a Maria e eu. Recebeu o salário, primeira coisa, vou calcular as entradas. Se eu não calcular as entradas, o que eu não posso fazer? Eu não sei contar a saída. O que mais que eu não posso fazer? Eu não posso devolver o dízimo. Se eu não sei quanto eu ganho, é impossível devolver o dízimo. Impossível. Eu estava visitando... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não vou fazer, vou fazer amanhã. Hoje não. Eu estava visitando... Você acha que se você está muito grato a Deus... Vou fazer amanhã de novo, a mesma pergunta. Se você está muito grato a Deus... Você acha que Deus abençoou muito você? Você pode devolver um dízimo de 12%? O que você acha? Pode ou não pode? Você faz com o seu dinheiro o que você quiser, tá certo?
Se você quiser pegar todo o seu dinheiro e jogar no lixo, jogar no rio, jogar no mar, você mora perto do mar aqui, o seu dinheiro, você faz o que você quiser. Agora, dízimo é 10%. Não é 12%, não é 15%, não é 20%, não é 9%, não é 8%. Onde que está na Bíblia que dízimo é 10%? Exatamente, não tem verso nenhum dizendo que dízimo é 10%. Por quê? Porque é o dicionário que fala, não é a Bíblia que fala. É o dicionário que fala que dízimo significa a 10ª parte. Tá? Então, para ser dízimo, tem que ter pelo menos 2 coisas. Tem que ser 10% da renda e tem que ser trazido à casa do tesouro. Se eu pego 10% da renda e dou para o pobre, é dízimo? Não. Você chama de qualquer outra coisa. Isso não é dízimo. Não, eu estou dando meu dízimo. Você não está dando dízimo. Você pode chamar de dízimo, mas não é dízimo. Você vê lá na Bíblia. Dízimo, ele é trazido à casa do tesouro. Com ele eu adoro meu Deus na casa do tesouro. Então, quando eu não calculo minhas entradas, quando eu tenho uma confusão nas minhas entradas, eu não sei quanto eu ganho, porque eu não anoto quanto que eu ganho, eu não tenho um livro de caixa direitinho para anotar minhas entradas, se eu sou um autônomo, então eu não posso ser fiel a Deus. E aí aí a vida é toda... Você vê a sabedoria de Deus? Por Deus exigir que a gente devolva o dízimo, e você pode falar pagar, porque tem gente que não gosta dessa palavra, eu não tenho medo de palavras. Ao exigir que a gente devolvesse o dízimo, Deus quase que obriga a gente a organizar a vida financeira. E aí você pergunta assim, você já viu o judeu pobre? Você já conheceu o judeu pobre, mendigo? Algum mendigo na rua judeu, vai lá em Nova York. Vai lá em Nova York. Por quê? Porque a cabeça deles era voltada para estas coisas, para organizar, para pensar, para calcular. E a bênção é até 1000. Lembra daquilo? Então, primeiro você calcula as suas entradas. Depois você deduz a parte de Deus. E amanhã a gente vai ver qual é a parte de Deus. E o terceiro passo é muito importante, e aí muita gente falha. Porque eu sempre pergunto para os noivos assim, né? Quando a gente vai fazer casamento, a gente conversa com os noivos. Então eu falo, qual a primeira coisa que você tem que fazer com a sua grana? Aí, a maioria acerta, né? Eles já falam logo, dízimo. Qual a segunda? Alguns acertam, que é você devolver o pacto, a oferta, percentual. Qual a terceira coisa? Olha, eu acho que dos casais que eu fiz casamento, talvez uns 2 acertaram até hoje. Porque geralmente a terceira coisa as pessoas falam pagar as contas. Né? E qual a terceira coisa que eu tenho que fazer com o meu dinheiro? Eu tenho que pôr na poupança. E por que eu tenho que pôr na poupança antes de gastar? Porque tem gente que pensa assim, não, eu vou pôr na poupança se sobrar no final do mês. Por que você não deve pôr na poupança se sobrar no final do mês? Porque não vai sobrar. Quando você pensa que você vai guardar dinheiro na poupança, se sobrar, é porque a sua mente não está voltada para a economia, a sua mente está voltada para o gasto, para o consumo. Você é um consumista, possivelmente você é materialista, e isso afeta a sua vida espiritual. A gente vai ver amanhã como isso afeta a sua vida espiritual, outras áreas da vida espiritual. Então, quando a sua mente está voltada para a poupança, para a economia, você ganha dinheiro e você, antes de gastar, você vai separar a parte de Deus, que é o dízimo e oferta, Deus no primeiro lugar, mas em terceiro lugar, você vai guardar grana para você. E você vai começar a desenvolver o mesmo prazer que as pessoas têm de comprar, que você sabe que o poder de compra é entorpecedor, né? Esse gosto que você tem de ir numa loja, pegar um negócio, comprar, levar para casa. Tem gente que compra para devolver depois, só para ter o gosto de comprar. Entendeu? Aí você compra, traz, dá aquele negócio gostoso, aí você abre o carro, põe o negócio no porta-mala, fecha e vai para sua casa. Então, esse poder, ele é entorpecedor, ele é assim, tipo uma droga na mente da gente.
Quando a sua mente começa a se voltar para a economia, esse mesmo prazer que você tem da compra é o prazer que você tem de começar a olhar o saldo na sua poupança. Você começa a olhar, você entra lá no aplicativo do seu banco e você vai lá no seu saving account. Quanto é que tem lá no seu saving account? A gente não vai ter tempo de ter a aula amanhã sobre savings, sobre economia, sobre poupança. Então, se eu vou dar uma palhinha aqui. Quanto é que a gente deve ter na poupança? Sem mexer. Você sabe o que dizem os caras, os cobras de finanças pessoais? Eles dizem que o mínimo que você deve ter, o mínimo, não é ideal, o mínimo que você deve ter são 3 salários mensais. Quanto você ganha por mês? Vezes 3 é o que você deve ter. Eles chamam, aqui nos Estados Unidos, eles chamam de emergency fund. Fundo de emergência. Mas esse é o mínimo. Qual é o ideal que você tem que ter? 6 vezes o seu salário mensal. Meio ano de entrada você tem que ter paradinho lá. E aí você só começa a investir o que você ganha acima disso. O que você guarda acima disso. Aí você... Por quê? Você tem que ter esse dinheiro lá guardado. Tem que estar lá. Você não pode ver sem isso. Deu um problema no seu telhado? $10.000. Você tem que ter esse dinheiro lá. Senão você já está endividado. Se você não tem esse dinheiro, você já está endividado. E você não honra a Deus. Aí você pensa assim, Deus não me abençoa, por que eu estou tendo tanta aprovação? Não é que Deus não abençoa, não é que eu estou tendo tanta aprovação, é que eu não estou sabendo gerenciar a minha vida. Eu estou gastando dinheiro para suprir os meus desejos, as minhas alegrias, e não estou pensando no que Deus quer que eu pense. O que sobrou, depois de eu subtrair as minhas economias, é o dinheiro que eu realmente tenho para gastar. Eu acho que não está aberto para perguntas, só estou com uma dúvida. Por exemplo, eu estou com um dinheiro guardado, um dinheiro para comprar minha casa, certo? Cash. Então, eu não deveria comprar essa casa se eu não tivesse 6 meses. Casa é uma outra história. Casa é uma outra história. Vale a pena você fazer qualquer coisa para você ter uma casa. Né? E aí, depois que você compra a casa, você sabe que você está numa situação perigosa, porque se você não tem o fundo de emergência, você está numa situação de risco muito grande. Então você tem que agora focar em construir o seu... comer fubá e banana todo dia. Entendeu? Aí não sai, não vai comer fora, não tira férias, não, fica ali, não faz nada, até você build up o seu fundo de reserva. Eu vou passar isso aqui por causa do tempo, a importância do controle, o que Deus fala sobre isso, como os pais devem ensinar os filhos. Esse texto fala que os pais devem ensinar os filhos, e amanhã, na aula da tarde, eu quero falar sobre isso. Algumas sugestões para o controle, pelo menos a cada 6 meses, anotar as despesas do mês com exatidão. Você pode anotar no seu celular, tem aplicativos já que fazem isso, né? No fim do mês, despesas, você agrupa as despesas de acordo com índices de orçamento e usa o aplicativo e tal. Agora você, no final do mês, então, desse mês que você anotou tudo, você compara as suas receitas com as despesas. E aí você pergunta para você mesmo, como eu posso cortar as minhas despesas aonde a gente está gastando mais do que a gente devia estar gastando? Se você não faz essa anotação, você não sabe onde você está gastando mais do que devia. Tem que anotar. Aqui tem uma figurinha bem antiga, porque eu apresento seminário já, e a gente está mandando refazer tudo isso aí, a arte e tal, mas tem uma figurinha bem antiga do trenzinho do planejamento financeiro da família. Algumas famílias, elas funcionam desse jeito aqui, ó. Vem primeiro a parte de Deus, puxando, depois vem as economias, savings, e lá no final do trem vem os gastos. Então, essa família é uma família que está indo para frente na sua vida financeira. Agora, tem família que está indo para trás na sua vida financeira. Por quê? O que está puxando? O que está puxando o trem da vida financeira dessa família? A primeira coisa que eles fazem, o que é? Pagar as contas. Como é que pode funcionar uma casa desse jeito? Depois, se sobrar dinheiro, eles vão economizar. Se ainda sobrar dinheiro,
eles vão retornar o dízimo. Se der, ou não deu para devolver o dízimo esse mês. Tudo upside down. Deus me ajude hoje. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se for para você guardar uma coisa da aula de hoje, o que você levaria? Uma coisa dessa aula. Alguém quer falar? Primeiras coisas de Deus. Mais uma lição. Poupança. Olha, eu quase estou para dizer que essa lição seja, para o nosso contexto de cristãos, seja mais importante do que a lição de por Deus em primeiro lugar. Porque por Deus em primeiro lugar já virou assim uma cantilena na cabeça da gente. Então, já está na cabeça da gente. A gente não faz, mas já está. Agora, esse outro tema da poupança não está na cabeça da gente. Pelo menos na nossa cultura brasileira. Não está na nossa cabeça. Que Deus nos ajude a gente não pensar que para mim não dá para ter poupança. Ah, pastor, se você soubesse da minha vida... Não, dá sim. Não importa o tanto que você ganha. Poupança não depende de quanto você ganha. Poupança depende de como você pensa. Eu vou repetir. Poupança não depende de quanto você ganha. Poupança depende de como você pensa. Que Deus abençoe você e até amanhã. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos aprender a viver na Tua presença. Queremos aprender a fazer tudo para a honra e glória de Deus. Queremos aprender a não fazer separação entre coisas espirituais e coisas seculares, coisas sagradas e coisas seculares. Queremos trazer as coisas seculares para o círculo das coisas sagradas. E queremos fazer da nossa vida uma coisa sagrada, toda ela. Ajuda-nos, Senhor, a viver contemplando a Tua palavra, a pedir a opinião do Senhor para cada decisão e a aprender a negar o eu para fazer a Tua vontade. Nós pedimos as bênçãos Tuas para essas famílias que estão aqui, para estas pessoas a quem o Teu Espírito está tocando, para que tomem decisões práticas também na sua vida financeira. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.